Fala turma, muito boa noite, tá? Estamos aí no dia 15, terceira semana do mês de janeiro, tá? Início de ano. E hoje chegou a conta, tá? Também perco, também faz parte. Às vezes o operacional não funciona, tá? Se ele funcionasse sempre, e eu já tinha uma ilha particular, já estava em Maldivas ou Bahamas, tá? Então, como hoje o dia foi de loss, ele chegou a estar bem pior que isso, tá? Em algum momento eu cheguei aqui a estar menos 77 no dia. Vou estar explicando um pouco para vocês das minhas operações de hoje, que todas estavam dentro do operacional, e também vou estar explicando o porquê que chegou nesse resultado, porquê que o gerenciamento de risco me permitiu chegar tão alto e reduzir o prejuízo de certa forma, tá bom? Minha primeira operação do dia, tá? Foi pelos 2 minutos, o setup que eu falo para a galera que funciona bem legal na abertura. Depois de ter funcionado aí 3, 4 vezes, hoje ele falhou, tá? Então a gente pega aqui, o dólar abriu com gap de baixa, tá? A gente tem aqui 50%, tá? Comecei a bater no fechamento desse candle e conforme foi subindo, eu fui adicionando mais lotes, tá? Por que que eu fui adicionando mais lotes? Eu vejo aqui sombra de rejeição e sombras de rejeição. Também no candle 3 e no candle 4, tá? Apesar de ser pouco, eu tinha as médias ao meu favor. O trade rompeu a máxima aqui do stop e eu não estopei assim que rompeu, tá? Como a maioria sabe aqui, quem me acompanha, eu não estopo imediatamente. O preço trabalhou acima com uma barra de sinal e a barra 6 me indicou que ele poderia voltar pelo menos nos 50% intraday, tá? Vamos traçar aqui um fibro intraday. Tá aqui. Em nenhum momento o preço voltou e aí eu tive que estopar logo após esse rompimento, beleza? Dito isso, a primeira operação aqui perdedora, tá? Eu busquei ou entrar na compra, falei, pô, eu vou ir ajustando esse FIBO aqui, conforme ele vai indo, eu vou procurar uma compra se o preço voltar aqui, tá? Mas o preço não voltou em momento algum. Então, o meu setup dizia, pô, você tem que trabalhar na venda. Por que na venda? Porque o dólar está em queda há vários dias, tá? Então a gente tinha aqui dois fibos que foram os que eu bati. Vamos passar para os 5 minutos para ficar um pouco mais fácil, tá? A gente tem aqui o fibo do dia anterior, tá? Que me dizia aqui exatamente onde era o meu stop, que eu estopei um pouco acima. Então esse fibo do dia anterior, ele funcionou junto com os 2 minutos de abertura, que foi onde eu estopei nesse rompimento aqui, tá? Então, primeiro fibo que falhou, não vou considerar porque eu já estou considerando o fibo dos 2 minutos, tá? De abertura. E aí a minha segunda operação eu iniciei nessa pernada majoritária, tá? Então a gente tem aqui o preço ultrapassa os 50%, mas me deixa esse candlestick aqui, tá? O que que esse candlestick me diz? Pô, o preço rompeu a máxima da barra 6 e da barra 5 e fechou negativo, né, no 0 a 0, mas pô, completamente rejeitado junto com a média de 200. Falei, pô, vou vender. Fechou esse candle, abri venda, o preço continua a subir, mas a barra 10 aparentemente é rejeitada novamente, tá? Então eu não estopo de imediato e seguro mais um pouco a operação. Barra 12 está testando a última retração. Aqui eu adiciono, opa, aqui eu adiciono mais lotes, tá? Em toda essa região aqui da barra, na máxima dela. E aí eu estopo essa operação na máxima dela. Quando essa barra 13 fecha praticamente na sua máxima, eu falo, pô, aqui não tem mais o que obrigar, não tenho mais sinal nenhum de vendedor na região, tá? Então a segunda operação do dia foi essa aqui, entrei na venda pelos 50%, tive um stop um pouco mais caro aí de aproximadamente 10 pontos, tá? Então você calcula. Um stop aqui de 10 pontos com 200, 300 contratos, não me lembro ao certo, tá? Acho que essa primeira aqui foi 200. E uma outra operação aqui
de mais 10 pontos, dessa vez com 300 contratos. Então aqui eu já estava aproximadamente menos 50 mil, tá? Falei, pô, e aí, será que vale a pena eu continuar operando no dia, né? Cabe no gerenciamento? Aí entra o gerenciamento de risco flexível, tá, turma? Se você é novo no canal, se você é novo aqui no meu conteúdo, no meu Instagram, onde quer que seja, eu utilizo o gerenciamento flexível, que foi o que fez eu chegar em níveis tão altos, tá? O que é o gerenciamento flexível? Pô, tô há 2 semanas praticamente, né? São 9 dias, tá? Não são 10 corridos, mas desde o início de ano aí do dia 2, eu tô só com ganhos consecutivos, tá? Então eu acumulei um ganho expressivo aí de aproximadamente 200, 180 mil e falei, pô, o dia tá negativo, tá? Eu tenho 2 semanas para trás que estão muito positivas, tá? Vou arriscar mais um trade? Vou arriscar, vou aceitar um prejuízo um pouco maior e vamos ver se eu consigo recuperar alguma coisa disso, tá? Então aqui, quando eu vejo muita rejeição, muito candle vendedor, eu entro na venda novamente, tá? Minha terceira venda do dia. Por que que eu entrei nessa venda? Pô, o dia está em alta, tá? Parece que marcou um topo. O preço deve voltar para trabalhar em alguma região, pelo menos um reteste na média de 200 para pivotear e subir para cima, ou se não, um teste na média de 15, né? Vamos ver a média de 15 aqui onde que estava, tá? E o preço não fez isso. Pelos 15 minutos aqui, aparentemente, a gente tem uma possibilidade de venda, tá? Só que essa região não era mais desse fibo, tá? Era de um fibo maior ainda. Era de toda essa pernada de baixa. Então, era esse fibo que eu estava olhando para executar essa minha terceira venda, tá? Vamos voltar para os 5 minutos. Tá aqui. A hora que esse candle 21 me fecha perdendo a média de 9, apesar de eu não analisar, esse candle 21 para mim ele ganhou de todos esses candles anteriores, tá? Então bati na venda sem medo. Meu preço médio estava mais ou menos aqui, tá? Em 84. E o preço vem, testa a máxima, rejeita, testa mais uma vez, testa outra, testa outra. Meu stop estava um pouquinho aqui para cima, acho que uns 2 pontos, tá? E aí eu tomei o meu terceiro stop seguido na venda. Então esse aqui foi um stop um pouco mais barato, mas foi um stop que, pô, terceiro stop do dia. Nesse momento eu cheguei a estar menos 75, menos 77, tá? Candle 40, ele rompe, mas deixa novamente sombra de rejeição. A hora que o preço começa a trabalhar para baixo, eu bato mais uma vez na venda. Eu falo, pô, já tomei 3 stops. O preço está se mostrando um pouco mais fraco. Se for para ele cair, vai ser agora, tá? Por quê? Porque ele está na última retração, ele está na retração de 38 de todo esse movimento de baixa. Dito isso, entramos na venda, o stop estaria aqui em cima e aí a operação se desenvolveu bem, tá? A hora que ela foi rompendo aqui, eu fui desalocando os contratos, tá? Eu posso mostrar aqui os trades realizados, mas como eu bato de pouco em pouco, sei lá, eu bato de 10 em 10, de 20 em 20, até acumular o meu número de contrato que eu quero chegar, provavelmente vai ficar bem poluído, tá? Olha aqui. Então tá aqui, espero que vocês consigam entender alguma coisa, tá? Mas é isso aí. Então bati novamente aqui na venda, bati mais um pouquinho conforme foi caindo, rompeu essa mínima, comecei a realizar a mão e virei para compra aqui, tá? Comprei e eu vou explicar o porquê dessa compra. Novamente dentro do operacional. A gente tem aqui no intraday a região de 50%, tá? Mais uma operação perdedora. Acumulei aqui, o preço começou a voltar, eu encerrei, tá? Deixa eu tirar aqui para mostrar melhor. Por que que eu estopei essa operação? Essa operação aqui eu estopei com mais ou menos acho que 2 pontos negativos, alguma coisa assim, tá? Por quê?
quando ele rompe essa lateralidade aqui, ó, da barra 81 e barra 82, eu adiciono muito mais contrato. Então eu acumulei 100 aqui e aqui eu acumulei mais uns 200. O que eu esperava? Que o preço superasse a média de 20 com facilidade. Por quê? Porque eu estou a favor dos 50% do movimento do dia. E não é isso que acontece, tá? A hora que ele faz esses dois candles aqui vendedores, a gente tem o 92 e o 90, eu encerro a operação. Por quê? Cara, o gráfico está sem encostar na média de 20, tem aproximadamente aí 30 candles, tá? Então, quando ele fica muito tempo sem encostar na média de 20, na maioria das vezes, assim que ele encosta, continua o movimento que segue, tá? O movimento primário aqui. Então, eu falei, pô, não tem como eu estar na compra se tem chance de dar uma queda muito forte. Eu já tinha recuperado parte do prejuízo do dia e eu falei, meu, vamos topar essa operação aqui e acabou. E vamos aceitar o resultado do dia que o dia já acabou. Então, todas as operações foram dentro do operacional, tá? Então a compra foi no 50% intraday, a venda foi no 50% primeiramente aqui, tá? Do topo e o fundo anterior, junto com o gap dos 2 minutos, tá? Então, primeira operação de venda aqui, estopei. Segunda operação de venda aqui, estopei. Terceira operação de venda aqui, estopei. Quarta operação de venda aqui, dessa vez deu certo, tá? Mas não tem como dar tão certo a ponto de recuperar três operações. Foram três loss contra um gain. Então o resultado financeiro está aí, tá? Hoje eu devolvi aproximadamente 25 a 30% de tudo que eu fiz aí nessas 2 semanas, tá? E como que eu reajo a isso? Aí que eu vou explicar o gerenciamento de risco flexível. O gerenciamento de risco flexível, ele vai dando certo e você consegue recuperar dias negativos até o ponto que não dá. Como hoje, por exemplo. Hoje foi um dia que eu cheguei a estar perdendo 77 mil, fechei o dia em 44 e, meu, beleza, vamos fechar com isso daí. Só que é 44 negativo em cima de 190, tá? Vai dar, sei lá, 146. Vamos ver. Pô, que merda é essa, mano? Vamos colocar aqui 190 menos 44. Pô, 146. Tá bom, não tá ruim. Poderia estar melhor? Poderia, mas se eu não tivesse seguido esse gerenciamento de risco flexível, eu não teria chego nos 190, nos 200, tá? Então, ele funciona, funciona, funciona. O dia que ele falha, o que que é o correto a fazer, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque senão, se eu for seguir o gerenciamento de risco flexível para sempre, eu vou colocar o meu resultado do ano passado para jogo. E não é assim que funciona, tá? Então eu tenho uma semana de ganho, eu tenho a segunda semana de ganho, pô, eu vou pegar uma parte desse ganho, dessa gordura, para eu arriscar mais no número de contrato e tentar continuar alavancando esse resultado. Chegou um dia que você perdeu, perdeu o que eu digo assim, não é perder 5 ou 10 mil. Chegou um dia que você perdeu bem, pô, perdi. Vou passar para os parâmetros mais normais, tá? O cara vai lá, ele faz 1.000 todo dia. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Juntou numa semana 5 mil. Na segunda semana, ele se alavanca. Pô, tenho 5 mil positivo, vou aceitar perder 3 mil desses 5. E aí ele fecha a segunda semana com mais 10, tá? Em vez de mais 5. Então ele tem 15. Cara, é cabível em cima de 15 ele aceitar perder 5, tá? Mas não é cabível em cima de 15 ele aceitar perder 12, por exemplo. E é exatamente o que eu fiz, tá? Então, o gerenciamento de risco flexível, ele funciona para resultados recentes. Não tem como você colocar resultados passados dentro desse gerenciamento. Senão você vai estar fugindo completamente de qualquer gerenciamento de risco. Beleza, turma? Queria falar do DI também, tá? Cadê o DI aqui? Olha que bacana o DI, tá? Vamos passar ele aqui, ó. 15 minutos, tá? O DI é um ativo que eu tô
começando a analisar com mais frequência para operar, tá? Bastante gente tem falado aí, alguns até comentários no YouTube. Então, isso aqui também foi um dos motivos de eu insistir na venda do dólar, tá? A gente tem aqui, para quem não sabe, o DI é os juros. E os juros, normalmente, quando os juros cai, o dólar cai. Quando os juros cai, a bolsa sobe, tá? Então a gente teve aqui um toque nos 50% e ele recuou completamente. Eu falei, porra, é venda no dolinha, né? Infelizmente errei o lado hoje. Inclusive não tem essa de errar o lado, porque no meu setup não teve nenhuma operação para compra, a não ser a do fechamento ali, mas fim de dia já perde completamente a volatilidade, tá? Então, seguir o operacional, seguir o gerenciamento, tá tudo nos conformes. E é importante tudo isso, porque dessa maneira você consegue aceitar um dia de loss como se fosse qualquer outro dia, se tiver tudo dentro do planejado. Agora, não seguir o operacional, não seguir o gerenciamento de risco, pô, aí não tem como você aceitar um dia de loss, porque não foi certo, tá? O dia de loss ele acontece, mas ele tem que ser dentro dos parâmetros imposto por você mesmo, ou imposto por quem você segue, pelo seu operacional, enfim, tá? E aí o DI bateu aqui, fechou negativo, falei, pô, é venda no dolinha. Daí recuperou, em algum momento ele voltou a trabalhar aqui no negativo, e eu continuei trabalhando na venda do dólar. Para mim foi um dia atípico, tá? Mas o DI é algo que eu quero começar sim a operar e analisar. Olha aqui que bacana, tá? Só de olhar, tá? Olha onde está a briga agora, tá? Tentou se segurar aqui nos 50% desse movimento. Primeira hora do dia rejeitou a média de 200 junto com a média de 20 e veio trabalhar aqui um pouco mais baixo, tá? Tô com sono hoje que tive exame de manhã, inclusive por isso que a live de pré-mercado não foi hoje, ela foi ontem, tá, turma? Hoje foi dia de fazer exame de sangue, exame de rotina, nada demais, nada de diferente. Então tá aí, acho que eu vou começar a analisar o DI, também falar dele aqui na abertura de mercado, tá bom? Temos aqui esse aqui, acredito que seja o principal, último topo deixado, tá? Olha aqui no diário, que bacana. Deixa eu apagar esses dois. Olha só. Queda 50%, volta para queda. Então, tamo junto, galera. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa seu like, comenta aí o que você achou. E tamo junto, beleza? Amanhã tamo de volta aí às 8h30 da manhã com a live de pré-mercado. Tamo junto, ótima semana aí pra todo mundo. Valeu!